Porque nas pesquisas que existem, é revelado que há uma unanimidade que o metrô é o sistema a ser preferido por todos. E por isso estamos investindo maciçamente no metrô. Na concepção de Malta, é preciso criar uma malha de linhas de metrô, onde as estações fiquem no máximo a 800 metros umas das outras, como no metrô de Londres, por exemplo. Os investimentos feitos em 40 anos foram suficientes para construir 61 quilômetros de linhas, 1,5 km por ano, em média. De onde então viriam os recursos para que essa média seja multiplicada no mínimo por 10? O pedágio urbano é uma forma de conseguir recursos que tem um duplo efeito. De um lado, desestimula o uso do automóvel, mas ao mesmo tempo faz dinheiro, faz caixa para investir no metrô. Um planejamento eficiente dos transportes é capaz de ajudar a minimizar o problema dos congestionamentos de uma cidade. Um projeto ousado pode ir ainda mais longe, mudar a face de uma metrópole. Inspirado pelo exemplo de planejamento urbano de Curitiba, o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, comandou a transformação da capital colombiana. Começamos a fazer uma cidade menos para os carros e mais para as pessoas, não porque tenhamos algo contra os carros, mas sim porque aritmeticamente é impossível resolver o problema do transporte levando em conta apenas o automóvel particular. Ao contrário de São Paulo e da Cidade do México, Bogotá não tinha até o final dos anos 90 metrô ou qualquer outro sistema eficiente de transporte de massa. Para nós, era claro que a única solução, ainda que construindo uma ou duas linhas de metrô, era um excelente sistema de ônibus. Por isso, copiamos o sistema de Curitiba no Brasil. Mas era a primeira vez que se fazia numa cidade tão grande. A construção do Transmilênio começou em 2000 e já tem uma rede com 104 quilômetros. 1.400.000 passageiros circulam por dia nesses ônibus. O Transmilênio transporta mais passageiros por quilômetro-hora e num único sentido do que 90% dos metrôs do mundo a uma velocidade similar. E algo fascinante para um país em desenvolvimento. Quase 1 em cada 5 passageiros tem carro, mas prefere usar o Transmilênio porque ele é mais rápido. O Transmilênio é apenas uma das variáveis da equação do transporte em Bogotá. Por toda a cidade foram construídas largas calçadas e ciclovias. Hoje, em Bogotá, para cada 4 pessoas que se locomovem de carro, uma se locomove em bicicleta. 4% da população se locomove em bicicleta. A rede de ciclovias é importante, eu diria 30% porque protege aos ciclistas e 70% porque é um símbolo que mostra que o cidadão de uma bicicleta de $30 é igual àquele cidadão que tem um carro de $30 mil. Hoje, Bogotá tem uma rede de ciclovias com 300 quilômetros de extensão integrada ao Transmilênio. O transporte é somente um meio para um modo de vida. Portanto, o que estamos realmente escolhendo é que tipo de vida queremos, que tipo de cidade queremos. E o que nós queremos é uma cidade para as pessoas onde haja mais integração, onde os cidadãos ricos e pobres sejam iguais nos espaços públicos, nos parques, nas calçadas, no transporte público.
E como tudo relacionado à questão do transporte, as decisões são políticas e não técnicas. Não técnicas. Diferente de Bogotá, as ruas de São Paulo são prova de que cidadãos em carros de $30 mil valem mais do que aqueles em bicicletas de $30. Alguns tentam provar o contrário. O arquiteto Alexandre Delyjaikov abandonou o automóvel há mais de 10 anos. É uma questão de atitude. Eu resolvi, de uma hora para outra, mudar de hábito. Eu acho que é uma questão de mudar de hábito. Uma segunda-feira você fala assim, não vou mais ser abduzido por esse urbanismo rodoviarista. Delyjaikov mudou sua relação com São Paulo e, através de seus projetos, ele quer levar essa transformação a toda a cidade. O projeto de Delyjaikov prevê 2 anéis hidroviários, um com 220 quilômetros de extensão e o outro com 90 quilômetros. Esse anel seria utilizado para o transporte fluvial urbano de cargas, como lixo, entulho e terra, em barcos movidos a energia elétrica, tal como um bonde ou um trólebus. Isso tiraria das ruas e avenidas de São Paulo boa parte dos caminhões. A cada 500 metros, pontes móveis, mais fáceis de serem atravessadas por pedestres. Nesses locais haveria equipamentos públicos como bibliotecas, teatros e quadras esportivas. As pontes são também os pontos de parada do VLT, veículo leve sobre trilhos, uma versão moderna do antigo bonde. Às margens dos rios, habitações. Nada melhor de você morar junto aos equipamentos. Concorda? Você descer do elevador, andar 300 metros no máximo, que você vai encontrar uma estação ou uma parada de bonde. Ou então um bicicletário. Ou então uma estação de metrô. Finalmente, o centro da cidade ganharia de volta o grande lago que existia originalmente e voltaria a servir como porto geral. Nessa nova concepção, para barcos de lazer. O projeto de Alexandre Delyjaikov é ambicioso e talvez seja até utópico. Mas o resultado seria uma cidade livre das amarras que dificultam seu desenvolvimento e a vida de seus cidadãos. Durante décadas, as cidades cresceram guiadas pelos carros. E hoje, o caos no trânsito ameaça travar o seu desenvolvimento. Mas será possível imaginar um futuro com menos automóveis? Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que a cidade do futuro vai ser uma paisagem do Flash Gordon. Assim pensam os otimistas, né? Os pessimistas, ao contrário, eu acho que a paisagem do futuro vai ser uma espécie de Blade Runner. Não vai ser nenhuma coisa nem outra. Portanto, é com isso que eu sonho, com uma cidade do futuro onde, ao invés de ser de discos voadores, seja cada vez mais humana. Então as cidades não serão simplesmente lugares onde vamos trabalhar. Serão lugares onde vamos nos divertir, lugares onde estarão nossas famílias, nossos amigos. As cidades serão lugares dinâmicos e vibrantes, mas a qualidade de vida é fundamental para a cidade, para o futuro da cidade. Essa é parte da equação para humanizar as metrópoles no futuro. Resta saber se seremos capazes de enfrentar esse desafio. Por que nós não conseguimos andar, que é o ato humano mais natural? Porque nossas crianças não podem andar nas nossas calçadas, nas nossas ruas e jogar, brincar? Porque os idosos não podem mais sair nas ruas? Porque tanta gente é atropelada? Porque tanta poluição na cidade? Não é necessário que isso aconteça. É errado imaginar que isso é um preço do progresso, que isso é destino, ou que isso é vontade divina. Isso não existe. Nós é que construímos isso. Todos os erros que estão aqui foram feitos por nós. Portanto, nós podemos consertar os erros. As políticas públicas não caem do céu, ou de onde seja. Elas caem das nossas cabeças, das nossas mãos.